E alô, fazendeirada do Brasil, nós estamos aqui de novo no programa Zebu para o Mundo e eu hoje vou falar sobre búfalos, né? Bubalinos. E eu trouxe aqui um autêntico criador, talvez o mais apaixonado deles, que é o Zé Otávio, que é o Arnaldo Nogueira Borges, né? Tava trocando o nome do homem. Mata o homem, mas não troca o nome, né, Arnaldo? Não pode, né? Não pode, mas o criador de búfalo, dessa coragem, criar búfalo é ganhar dinheiro? Toda atividade que você pratica que não seja rentável, ela sucumbe. Mas então criar búfalo é rentável. Eu achei que você tinha chegado. Quando você começou a responder, deixa eu olhar a hora aqui, só para a gente marcar o nosso tempo aqui, que esse material foi preparado no dia 12 para sair na sequência, né? Então, aqui mesmo. E aí estava sendo preparada a Expo Zebu, nós estamos aqui no Parque Fernando Costa, e aquela imagem de fundo que o pessoal vê, Arnaldo, aí, é que esse ano a BCZ quis fazer uma drenagem lá para 2, 3 meses atrás, e aí bateu aquela chuva que não parava mais, choveu 60 dias em cima desse gramado. Não foi possível acudir a drenagem, e o que aconteceu? 200 a 300 caminhões de areia foram jogados sobre o gramado, né? E agora esse maquinário, esse equipamento tá, porque nós estamos o quê? Há 10 dias, 15 do início dos julgamentos nessa pista, não teremos gramado, mas teremos essa pista. Isso, aliás, a gente já até mostrou na programação de ontem, né? Mas é isso, é um paliativo que vai durar até o fim do ano. Todos os eventos que ocorrerem aqui esse ano de 2011 vão ocorrer em cima de grama. E aí há muita especulação. O presidente Duda Biagi, que também nós estamos repercutindo uma entrevista nesses programas desses dias aqui, uma coletiva, ele se mostrava preocupado, e a gente até brincava com ele: ô Duda, entrou areia, pô, você é o presidente que entra para a história, você botou areia na pista, né? Mas foi uma necessidade, um trabalho que a BCZ não teve culpa, né? Chuva não é a gente que manda nela, né, Arnaldo? É o tal. Antigamente, Arnaldo, era São Pedro e Santa Bárbara, você lembra, né? Que a gente tá, você que é de roça sabe disso. Seu pai, o Randolfo Borges, né? Ou São Pedro e Santa Bárbara, quando trovejava ou quando a gente queria chuva. Hoje diz que é um tal de El Ninho e a mulher dele, a Laninho, né? Então a gente não sabe quem que manda nesse tempo mais, né? Mas continua São Pedro e Santa Bárbara, isso aí são as coisas de Deus, você só atribui os nomes, mas continua. Laninho e El Ninho. Talvez seja o nome científico de São Pedro e Santa Bárbara. Laninho e Laninha, né? Mas conversar com quem é da roça é outra toada. A gente está aqui com o Arnaldo para conversar sobre búfalo e a gente vai fazer isso. Daqui vai dar uma olhadinha nesse equipamento interessante. Por mais que eu saia do assunto, eu volto ao assunto, né? Que imagem interessante. Estamos utilizando equipamentos pesados. Eu não sei, Zé Roberto, se virar, você pode virar no ar mesmo essa câmera que você controla do monitor. À sua esquerda, me parece que tem posicionado aí um senhor de um compactador, porque essa grama, ela tem grãos maior, Arnaldo, e ela não é para compactar não é mole. Olha o movimento de câmera ali do Zé Roberto, ele vai chegar ali, que a gente vai ver aqui pelo nosso monitor. Não sei se tem, parece que eu vi hoje mais cedo uma máquina, quer ver? Vai chegando. Deixa eu ver se o olho mágico do Zé Roberto vai achar essa máquina. Olha lá, cada monte de areia, foi muita areia, ainda tem areia para ser esparramada ali no canto, você percebe a areia. Bom, interessante, se não tem a máquina, mas ainda tem caminho para andar. Olha lá, passa ali pela sede da raça, olha lá no canto lá. Aquilo é uma máquina de não sei quantas mil toneladas que vai iniciar a compactação daqui a pouco. Mas de grânulos grossos, a areia grossa, vai ser meio difícil compactar, né, Arnaldo? Não, essa máquina aí não é compactador, isso é uma pá carregadeira. Não, só a do canto lá. Exatamente, é uma pá carregadeira. Mas em matéria de compactação, nessa granulometria de areia, é impossível se fazer. Tem que conservar o piso mais molhado para aumentar a resistência dele um pouco, para que os animais não afundem e os juízes podem ver claramente as questões de aprumo, de andar, de locomoção dos animais. Talvez vai atrapalhar um pouco nessa ótica, mas eu acredito que os juízes conhecedores e sabedores da matéria que estão
versando, eu acho que não vai ter problema de interferir em nada. Tá bom, ô, Zé Roberto, pode até botar a imagem de búfalo aí, porque é o assunto que nos trouxe aqui. É bom ver aquilo que a gente cria, né, Arnaldo? Ah, excelente, é um prazer, né? Eu falei pra ele botar. Ele pôs rápido a imagem da búfala. Você conhece aqueles animais ali, Arnaldo? Esses animais são animais de nossa propriedade, na Fazenda São José do Cravo. Quantas você tem, Arnaldo? Atualmente nós contamos com um rebanho de mais aproximadamente 400 matrizes. Nesse padrão de gado que vocês estão observando aí. Ô Arnaldo, búfalo é bicho ou é boi? Não. Boi também é bicho, né? Todos os dois são bichos, só que são espécies diferentes. O boi, como diz, o boi de cupim, o boi de giba, esse é o zebu. E o boi holandês é outro tipo de gado, que é o bostaurus, também é bicho. E o búfalo, que é bubalino, que é da mesma origem do boi zebu. Origem, mas questão racial, por exemplo, não dá para cruzar um bubalino com um bovino, né? Não. Búfalo não se cruza com nada. Búfalo são animais distintos, apesar de ter 18 raças na Índia, mas são animais diferentes, de cromossomos diferentes dos bovinos. Quer dizer que só parece com boi, o macho e a fêmea só parece com vaca, né? Parecer, não tanto, mas Porque é igual, né? O bubalino apresenta cores diferentes, muita coisa. O búfalo é mais ou menos igual, principalmente em cada linhagem de búfalo, né? as linhagens cada das suas linhagens tem as suas características raciais e que definem a raça das búfalas. Como é que cruza um bicho desse? Só monta natural ou tem inseminação também? Não, hoje já tem inseminação em búfalo. Há bastante tempo já se faz inseminação. Dá para você explicar como é que é a questão do tempo de reprodução? Uma vaca leva quanto tempo e uma búfala? Quanto tempo de gestação? Não, o período gestacional de ambos são os mesmos, entre 9 meses e 15 dias. Ou pode ser antecipado ou retardado, mas a duração é essa. Arnaldo, você é um cara que lê muito, estuda muito tudo, né? É um cara letrado, vamos dizer, você é um fazendeiro letrado, né? Então, você tem história, literatura desses animais, por exemplo, onde surgiu, como é que surgiu, como é que o ser humano foi buscar o búfalo para seu convívio e para utilizar, e para que ele serve, para tração, para produção disso, daquilo. Dá uma aula de búfalo aí para nós. Não, o búfalo surgiu desde os tempos primórdios na criação do mundo, na Índia, na Ásia e na Europa, no Mediterrâneo. Mas esses animais já desde os primórdios já convivem com o homem, já tem a sua domesticação. E quando as coisas foram aumentando a população, aumentando as necessidades de comida, tornaram-se animais domesticáveis para servir ao homem, tanto no trabalho, quanto no leite, quanto no aquecimento e quanto na locomoção. Isso faz parte da criação do mundo, tudo isso foi adequado à utilização desses animais ao homem. Quem chegou, será que primeiro perto do homem? O búfalo ou o cachorro? Acredito que tenha sido o cachorro. Porque dos dois você entende, né? Acredito que tenha sido o cachorro pelo seguinte: o homem, na sua necessidade de caça, porque ele morava na caverna e ele caçava com arco, flecha, com zagaia, seja lá qual for. E a aproximação dele com o cachorro foi o cachorro porque comia os restos da caça. E depois o cachorro começou a seguir o homem para fazer a caça. Então eu acredito que o cachorro deve ter sido o animal que mais aproximou do homem, primeiro.
Roberto, dá uma virada na chave, só pra gente ver essa máquina, porque eu tô ouvindo um barulhão aqui perto, só pode ser dessa compactação, até para que o telespectador que tá aí, fecha nessa bruta aí, nessa danada aí, que eu quero ver. Agora entrou em cena, agora a nossa tema vai dar certo. Aí não é que é uma reto, a outra também, uma pá carregadeira, né? Você parece até que é meio engenheiro, Arnaldo, conhece desses negócios tudo. Essa vai repondo. Você é engenheiro, não? Eu sou engenheiro de formação. Por isso que eu tô vendo você dar palpite aqui, de granometria, não sei o que, maestria, tria. Você é engenheiro de formação e criador de búfalo por vocação. Perfeitamente. Eu sou engenheiro porque meu pai, como médico e homem formado, não admitia que não tivesse os filhos todos formados. E eu me formei em engenharia, nunca exerci a profissão, mas aproveito dela para tirar os meus conhecimentos e praticar as minhas e dar as suas opiniões, como é o caso aí. Eu só pedi para ele virar a chave do búfalo para o equipamento que está trabalhando aqui na BCZ para justificar esse barulhão. Porque quem está em casa, né? Fala, gente, mas que barulho é esse? Onde o Crozara foi arrumar um jeito para fazer esse programa? Nós estamos no estúdio do SBA, aqui dentro do Parque Fernando Costa, né? Dá para perceber lá, aqueles quadradinhos lilás, né? Aquilo são as principais, as letras SBA, que estão aqui um pouco atrapalhadas por esse monitor, para que o monitor possa dar essa condição da gente mostrar. Dá para ter uma ideia até da cobertura que a gente vai fazer aqui na Expo Zebu. Talvez a posição mais privilegiada seja a nossa aqui. A gente está num ponto onde todo o julgamento será acompanhado de todas as raças e nós espalhamos monitores por todos os lados aqui e câmeras para que a gente possa pegar ângulos diferentes do julgamento de cada raça e poder mostrar com muita tranquilidade isso, não é? De vez em quando eu dou uma bicada ali na areia do parque, de vez em quando eu volto pro búfalo, de vez em quando eu mostro um pouco da nossa propaganda, porque a gente também precisa livrar o leitinho da criança, né? Já que o nosso leite não é de búfala, né? Depois, no segundo intervalo aqui que a gente vai ter, eu queria falar dessas vantagens que o búfalo tem, certo? E primeiro eu estou falando questão de manejo, porque pode ser que uma pessoa, ou mais que uma pessoa, da última vez que você veio aqui, me parece que muitas pessoas ligaram para você para saber, diante das informações que você deu sobre criação de búfalos, comprar búfalo, enfim, entrar, pegar informação, buscar conhecimento. Se as pessoas ligarem para você, naturalmente a gente já vai poder dar uma informação tranquila sobre isso. Esse é nosso papel quando a gente faz o programa aqui, é distribuir conhecimento. Por exemplo, eu já te perguntei uma coisa sobre essa raça aí, sobre búfalo. Muita gente pensa que esse bicho não vive fora d'água. É mais ou menos assim? Como é que é isso? Não, o búfalo realmente ele necessita não de água, mas de um barro onde ele faz a transferência de calor, que ele elimina o calor através do barro. Como é que é a transferência? Troca de calor? Seria isso? Porque ele é um animal preto e por ser preto ele absorve mais os raios solares, então ele torna-se mais quente e ele vai ao barro para tirar esse calor, ele faz uma troca de calor, para ele é um refrigerador dele. Eu tô com vontade de pedir um intervalo comercial, tamanho barulho dessa máquina, que eu não sei se está interferindo aqui. Pessoal nosso da engenharia de som aqui, tá tudo certo isso aí? Tá tranquilo? Não tá vazando muito não? Pode tocar? Tocar o programa? Aqui é desse jeito, né, Arnaldo? A gente vai conversando e o telespectador vai participando dessa coisa também, porque é um canal como o nosso, que faz muita programação ao vivo, direto, e essa coisa toda às vezes acontece. Esse assunto búfalo, esse bubalino, é diferente do bovino que massificou, né? Eu perguntei para você a respeito do búfalo em relação ao cachorro, qual que chegou mais perto do homem primeiro, mas a gente vê principalmente em imagens que a gente vê, fotografias da China moderna, tanto quanto da China moderna quanto da China antiga, parece que é um animal de tração que ajuda a plantar arroz, enfim.
ele ajudou, assim como uma ferramenta chamada enxada, né, que é uma ferramenta muito antiga. O búfalo parece que faz parte desse processo de desbravar, de mexer, de lavrar a terra, não é isso? Na China, principalmente, nas bases do Himalaia, o búfalo é muito utilizado, tanto para o cultivo de lavouras, para o transporte de cargas e para aquecer, porque a temperatura cai muito e o búfalo às vezes fica dentro da casa para aquecer o ambiente, que ele tem uma forma de transmitir calor. Então, nos países ao norte do Himalaia e na China, o búfalo tem essa utilidade. Peraí, Arnaldo, você me contou uma coisa inteiramente nova, que quando a gente pega contato com uma coisa nova, a gente fica assim, meio que o emocional sobe, não sei. Os caras pegam ou pegavam o búfalo, trazia para dentro de casa para dormir junto com o animal, para aquecer à noite. É mais ou menos isso que você falou? Primeiro, eles aquecem de duas formas. Com o estrume da búfala, ele põe secar e põe fogo. E às vezes ele põe o animal dentro de casa, não no quarto onde ele dorme, mas numa sala, por exemplo, ele põe o animal dentro de casa à noite, porque o animal, ao liberar calor, aquece o ambiente. Dá para você mandar uma búfala lá para minha sala? Lá faz um frio, lá na margem do Rio Grande, eu moro ali, você sabe? A gente deita ela na sala e vai dormir no quarto. Bom, mas aqui no Brasil eu acho que vai ter que ser o contrário, viu? Você liga um ar-condicionado para pôr a búfala. O Arnaldo, quando vem me dar entrevista, ele fala, mas você me leva a entrevista a sério, rapaz, porque eu sou um homem sério. Aí chega aqui, eu fico relaxando com ele acaba tendo que entrar nessa descontração e rir um pouco, né, Arnaldo? Pra que você é tão sério, rapaz? Puxou seu pai. O pai dele foi prefeito aqui na cidade de Uberaba, não é? Pai do Arnaldo, Dr. Randolfo Borges, e o Arnaldo foi vereador dos mais combatidos, tal, e um dia você chutou a política, botou a política no lixo. Por que, Arnaldo? Eu pus a política no lixo porque eu não aceito muito essas coisas de subterfúgio que a política usa e a devassa, né, da política. Eu então prefiro tocar minha vida de outra forma. Não, o Arnaldo deixou o cargo de vereador quando ele tinha, acho até que deixou no meio do mandato, não sei se você cumpriu, mas com chance de vir ser eleito a um cargo bem maior ainda, era um político tido como sério e falou tchau, gente, não foi assim? Não, eu cumpri meu mandato, eu só não quis mexer com reeleição, não quis voltar à política, não. Nem de falar você não gosta? Ou participa como cidadão? Não, participo como cidadão, mas evito de falar em política da minha pessoa, porque a política não tem jeito de você viver sem e nem deixar de comentá-la. Então, mas para mim, política, pessoalmente, é um fato passado. É muito melhor criar búfalo, né? Sem dúvida. Agora, Arnaldo, você tem terras maiores. Eu sei que você tem uma fazenda, 2 fazendas boas, né? Teus irmãos têm fazendas boas, todos ali. Teu pai que fez questão que aquele que quisesse seguir a vocação do campo seguisse. E todos vocês seguiram. Vocês, por exemplo, você tem fazenda, você não solta lá uma Nelorada, por exemplo, gado de leite, você só tem búfalo. Não, eu tenho búfalo, tenho gado de leite, tenho vaca Nelore e boi de corte. E búfalo. Eu não só tenho essa atividade, não, tenho outras. Tá certo. Mas é fazendeiro? Sou fazendeiro. Tá certo. Quando você fala por aí que você cria búfalo, no município, no Triângulo Mineiro, aquele pessoal que cria búfalo em cima diz, ok, mas aí é bom para criar búfalo? Não perguntam, não? Não, para criar búfalo qualquer propriedade serve, desde que ela tenha comida e água. Isso aí, qualquer lugar serve para isso. Para ter 1, 2 búfalas para tirar leite, é uma coisa que funciona? Por exemplo, você exporta búfalo lá para aquele país do Chaves, lá, como é que... Para Venezuela, você mesmo manda muito búfalo para lá. Seria para essa finalidade, para ser um animal familiar para produzir leite? A Venezuela nos compra muito búfalo do Brasil pelo fato dela ter o chaco venezuelano, que essa planície
tem uma lâmina d'água de aproximadamente 20 centímetros e que fica coberta pelo menos 8 meses do ano. Então, o único animal que pode explorar essa coisa é o búfalo. Então, por isso, hoje é muito difundido na Venezuela a criação de búfalo para aproveitar essas terras. Tá bom, agora sim eu vou chamar um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para falar de outros aspectos dos bubalinos, que seriam as vantagens que ele traz para o homem na produção de leite e carne, na proteína vermelho e branco, que é um assunto que até segundo a entrevista ontem com o presidente que a gente vai mostrar trechos dela, os mais de 50 jornalistas presentes na entrevista do presidente Duda Biagi sobre a Expo Zebu 2011, colocava isso, que agora a proteína vermelho e branco, né, vai passar a ser muito discutida, que é o leite e a carne. Tanto que a Expo Zebu é um retrato disso, porque aqui nós teremos mais animais, 999 animais da raça Gir, certo? Contra 600, 700 e poucos da raça Nelore. Acho que me desculpa, eu não vou arriscar o número de Nelores não, que eu não me lembro. Mas búfalo, o Gir leiteiro tem um pouco mais do que Nelore. É a raça que tem mais animais na Expo Zebu, como já acontecera no ano passado. Faltou um golzinho, não, aliás, um girzinho para fazer 1000 gir esse ano, 1000 cabeças de gir aqui na Expo Zebu. Então o que é o gir leiteiro? É gir leiteiro. O que é o Nelore e outras raças que tem zebuínas? É corte. Então o corte é o quê? É proteína vermelha, é carne e o leite. Proteína branca. O vermelho e branco passa a tomar conta da pecuária brasileira num conceito moderno agora, com muita tecnologia e com muito avanço genético que acontece nessas áreas. E a divulgação disso, da proteína vermelho e branco. Daqui a pouquinho eu volto e a gente vai falar mais com você. Até já. Você está assistindo Zebu para o Mundo. Tabapuã, futuro garantido na produção de carne de qualidade. A pasto, criando livre, ganhando peso e gerando riquezas. É assim que a raça Tabapuã traz lucro e satisfação aos mais de 500 criadores espalhados pelo Brasil. Elevada prepotência genética, precocidade sexual e de acabamento de carcaça. Maior rendimento de carcaça e qualidade da carne. Você acaba de saber um pouco mais sobre a raça Tabapuã. Venha criar Tabapuã. Saiba mais sobre esta raça zebuína acessando o site www.tabapuã.org.br. Telefone 34 3336 2410. Quera Nutrição Animal apresenta sua linha de inoculantes biológicos para a fermentação de silagens, buscando a máxima preservação do valor nutritivo da forragem. Quera Silcana. Diluir 200 gramas de Quera Silcana em 100 litros de água na temperatura ambiente. Aplicar 2 litros dessa solução para cada tonelada de silagem. Esse modo de utilização do QueraSil deve ser seguido para silagem de grão úmido, milho, gramíneas e sorgo. Na elaboração da sua silagem, é muito importante utilizar os inoculantes biológicos QueraSil. Não encontrando o QueraSil na loja da sua preferência, ligue na fábrica 0 Operadora 54 2521 3124 ou acesse www.querabrasil.com.br. O Tabapuã é raça zebuína brasileira. É do Tabapuã que vem o melhor valor híbrido do cruzamento com outras raças, principalmente com o Nelore, surgindo o Tabanel, cruzado de maior valor no mercado. Lá, quando eu quero vender alguma bezerra, eu estou vendendo bezerra lá a preço de boi gordo. Meu filho é o continuador
E a paixão só foi aumentando. E espero muito breve estar colhendo o resultado desse nosso investimento. Comprei um boi Itabapuã e botei para servir as vacas. Economicamente, eu acho que é o zebu mais completo no Brasil. Os criadores de Itabapuã, do Rio de Janeiro, entram em 2011 desejando sucesso para todo o criatório nacional. Nós aqui do Rio de Janeiro desejamos a todos os criadores de zebu e Itabapuã um feliz 2011. Gostaria de mandar o meu abraço fraterno e desejar 2011 cheio de arrobas de boi e com o preço do boi cada vez mais alto. Você está vendo produtos da raça Tabapuã. Estes animais fazem parte do rebanho da Fazenda Água Milagrosa. Quando você quiser falar sobre a raça Tabapuã, quando quiser comprar animais, venha nos fazer uma visita aqui na fazenda, na cidade de Itabapuã, a 30 quilômetros de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Aqui fica a sede da Fazenda Água Milagrosa, o berço da raça Tabapuã. No Cupim Grill agora tem programação especial. No Cupim Grill, no Parque de Exposições em Uberaba. Às sextas e sábados à noite, música ao vivo. Cupim Grill, o melhor churrasco do Brasil. Uberaba, Minas Gerais. Três Fronteiras, mais que um marco geográfico dos estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, é a marca de um núcleo de criadores de Tabapuã, que apresentou em 2010 melhoramentos genéticos apresentados na Fazenda Kailua. Na nossa região nós temos um núcleo em que reúne vários criadores de Tabapuã, se chama Núcleo Três Fronteiras, e a cada ano nós realizamos uma prova de ganho de peso onde envolve todos os criadores participantes do núcleo. Bom, a Fazenda Kailua já cria Tabapuã desde 1993 e desde essa época a gente já faz cruzamento com várias raças e a gente está vendo que o resultado está sendo muito bom. Impressionante como em tão pouco tempo que eles vêm trabalhando com Tabapuã, que a Kailua tem hoje um dos melhores, está entre os 10 melhores criadores de Tabapuã do país. Hoje nós já podemos falar que nós temos uma genética quase que de ponta. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo e cada ano, daqui a 5 anos, nós vamos ter só a genética melhor do Brasil de Tabapuã aqui na região. Núcleo Três Fronteiras e Fazenda Kailua. A raça Tabapuã, ainda mais forte em 2011. Voltamos a apresentar Zebu para o Mundo. De volta aqui no Parque Fernando Costa. E se a gente muito está mostrando a pista de julgamentos, aquela que é um gramado verde intenso, sempre foi aqui, e que consagrou a Expo Zebu como os julgamentos que ocorrem aqui, a gente muito está mostrando essas máquinas trabalhando aí, porque é um fato novo, é o inusitado que a gente está mostrando. Pela primeira vez, o julgamento terá como piso a areia do Rio Grande aqui, não é? Por quê? Porque choveu muito, eu já expliquei, mas para quem acaba de chegar no canal, choveu durante 60 dias aqui e o gramado do Parque Fernando Costa foi embora. Então o que a diretoria decidiu? Forrar de areia, tem aí mais de 200 caminhões de areia foram jogados aí, essas máquinas estão espalhando essa areia, depois equipamentos pesados vão compactar a areia para não judiar tanto, principalmente na questão do andamento dos animais, né, do caminhar dos animais em pista sendo julgados, que começa no máximo em 15 dias. Então isso vai ficar até o fim do ano. Essa é uma medida provisória, mas provisória de 1 ano. Por que ela é assim, provisória de 1 ano? Exatamente porque nós vamos ter não vai ter jeito de fazer uma drenagem nova. Agora para 2012, aí sim, quando acabar em outubro aqui, o último evento, que me parece será o do Brahma, aí pumba, já vão detonar isso aí, fazer uma drenagem e volta a ter um gramado aí
parecido com o do Morumbi. Eu estou falando do Morumbi porque eu sou São Paulino. O Arnaldo, que está aqui hoje falando sobre Bubalino, citaria o novo gramado do Corinthians, porque ele tem cara de corintiano, não sei se ele é, né, Arnaldo? Eu tô achando que você tem o dom da premonição, né? Você acertou em cheio. Então, o melhor gramado do futuro do futebol brasileiro vai ser o do estádio de Itaquera, então? Não, resta dúvida. Vai ser o estado do momento. Outro dia eu peguei o metrô em São Paulo, eu fui lá em Itaquera, eu tava à toa lá, falei, vou lá em Itaquera para ver se tá o estádio mesmo, se vai sair para a Copa, fui lá ver. E realmente está em obras aceleradas. Não vamos sair do assunto, não? A gente mostrou um pouco de areia aí só para justificar, até o barulho que essa máquina está fazendo, que se estiver incomodando você em casa, tolere um pouquinho, que é por isso. É para o bem da Expo Zebu 2011. Eu estou conversando com o Arnaldo sobre bubalinos, né? Tanto que a gente, de vez em quando, o Zé Roberto vira a chave e nós estamos vendo búfalos aqui ao fundo. Então, essa ilustração que a gente faz aqui do assunto são imagens colhidas, captadas na fazenda do Arnaldo. Eu te chamei de Zé Arnaldo já, não sei porquê. Então o Arnaldo cedeu, nós fomos lá e filmamos essas imagens, são belíssimos exemplares. Olha que maravilha, olha que... Eu sou fã incondicional, tenho na minha enorme fazenda, né, Arnaldo? Lá na meu... Ela deita tranquilamente, um animal comprido desse lá em casa, deita tranquilamente o rabo. Eu pedi emprestado ao vizinho um pedaço de terra, ela joga o rabo no vizinho, tão grande que é a minha fazenda. Ela deita na minha terra e põe o rabo na fazenda do vizinho, tá certo? E ali eu vou levando, quer dizer, mostra que é um animal que convive perfeitamente em pequenas propriedades, com tranquilidade. E quando é de manhã, sai nada menos, nada mais do que 15 litros de leite. É um animal que dá muito leite, não é, Arnaldo? As raças bubalinas tem as que são de sequências leiteiras e as outras que são de carne. Mas, normalmente, a maioria delas são para leite. Aliás, isso aconteceu com o giro, porque o Arnaldo é tradicional, de uma tradicional família girista, desde o tempo do Chave de Ouro, que foi dos Borges, enfim, foi dessa turma da família. O Borges está muito intimamente ligado à família do Arnaldo, desde as primeiras importações ao gir, como tem outras famílias que estão muito ligadas à importação e ao desenvolvimento do Nelore. E essa foi uma família que viu o gir, aí algum tempo atrás, ser subestimado, jogado do lado, e o gir não valia mais nada. Uma outra família preservou a semente para o gir virar isso que virou. É o maior número em animais na próxima Expo Zebu aqui, agora como já foi o ano passado, né? Como girista, você é um cara nostálgico, tem saudade daquele tempo, teria um comentário, gir, Nelore, a proteína do vermelho e branco, como é que esse assunto vai ser daqui para frente? Crossara, eu gosto de falar desses assuntos porque gado é como se fosse moda, vai e volta. Os idos de 1964 teve a Revolução. E o governo militar, nos seus projetos, que graças ao ministro Alisson Paulinelli, descobriu o Brasil Central com o Paulo Centro, que eu refiro ter sido o melhor ministro e a melhor cabeça que passou em todos os governos já do Brasil. Só de descobrir o Cerrado e fazer a abertura do Paulo Centro, já paga tudo. E com isso, aumentaram-se as áreas de pastoreio, aumentou muito as fazendas de tamanho, coisa. Então, o que precisava disso? Precisava de um gado que fizesse a povoação desses lugares. Primeiro, o gado que seria para povoar esse lugar seria o gado Nelore, porque pela facilidade de locomoção e a facilidade de criar o bezerro, e o bezerro, assim que nascesse, mamasse e saía atrás da vaca. O gir, como sendo um gado de produção leiteira, já tinha uma certa dificuldade, então não era o gado ideal para isso. O que se optou? Vamos optar pelo Nelore para que façam essa povoação do Brasil. Mas aí, deixaram o gir de lado e aquelas pessoas que têm amor à criação continuaram a fazer a criação de gir na sua
dupla aptidão de leite e de corte. Embora que para corte não seja um animal ideal, não seja um animal de grande rendimento, porque é um animal pequeno. Partiram para o Nelore. E o Nelore foi, então vamos aumentar o tamanho. E isso aí foi uma coisa muito errada, que eu acho, no meu ponto de vista, como selecionador de coisas, porque você, aumentando o tamanho, você aumenta o osso. Se você aumenta o osso, você diminui o leite. Se você diminui o leite, você diminui a fertilidade. Isso é prova provada. Então, o que hoje tem o Nelore? O Nelore hoje virou um parente próximo do elefante em tamanho. Então, as vacas são subférteis, parem pouco, passou a disseminar, a fazer embriões de vacas que não dão leite. Então, vai ser uma coisa difícil de ser consertada daqui para frente. E o gado gir, na sua origem, continua com animais de pequeno porte, boa cobertura de carne e altamente produtivas de leite. Não aumentou o tamanho, continuou, e hoje você vê os animais grandes produtores de leite da raça Gir são animais pequenos, que no máximo pesam 500 quilos. Agora, como você pode comparar uma vaca de 1.000 quilos Nelore para dar leite com uma vaca de 500 quilos Gir para dar leite? Lógico e evidente que a vaca menor vai produzir muito mais leite. E isso eu falo não só pelo Gir, pelo Nelore, eu falo em todas as raças. Você pode olhar as vacas guzerás leiteiras, que são grandes produtores leiteiras. Você vai para o norte de Minas e observa o tamanho das vacas e vê a quantidade de leite que elas produzem. E no búfalo, não fica longe disso também não. O búfalo é altamente produtivo, as vacas de linhagem murra, do deserto de Cush, que são pequenininhas, coberta de carne, uma cobertura de carne extraordinária, e são altamente leiteiras. Já as vacas do Punjab, que são as vacas maiores, não compete o leite com as vacas do deserto de Cush. Então nós temos no Bubalino um futuro na pecuária muito grande. Você acha que poderemos amanhã ter um bom quinhão da pecuária brasileira sendo ocupado e explorado pelo búfalo, como é hoje pelo gir leiteiro? Não, eu acredito que tudo tem seu lugar e a sua vez, a sua hora. Eu acho que os animais de dupla aptidão que produzem carne e leite serão os animais de futuro, porque você não pode ficar preso em uma só teoria. Se você ficar preso em uma só teoria, em um só motivo, você não vai conseguir ver o que corre a sua roda e que tenha uma vantagem maior. Então, se você ficar pregoando somente uma teoria, você vai dar com os burros na água, como diz a gíria do roceiro. Com os búfalos na água? É porque aí o búfalo gosta, né? Vai dar com os búfalos. Eu sempre ouvi falar muito, vai dar com os burros na água. Agora, você falou com os búfalos na água, não? Vão dar com os burros na água. O búfalo continua na água, mas continua produtivo. Eu estou fazendo isso porque tem uma aposta entre o Arnaldo e eu. Falei, você vai rir no programa. Ele falou, não vou rir, eu não sou um homem de ficar rindo à toa. Não sou um paraquedas que se abre a todo instante. Mas eu tô conseguindo fazer o Arnaldo achar graça, né? Ô Cruzado, mas peraí, a aposta não foi essa. A aposta foi fazer o Zé Roberto rir, né? Tá certo. Não aí não. Eu. Mas nessa aposta... Eu sou um homem fácil, de sorriso fácil. Eu não tenho essas coisas comigo. O Zé Roberto que tá aqui atrás da câmera, tem 50 anos de manchete. Eu nunca vi ele sorrir. Você já ouviu? Já viu? É uma coisa difícil, né? Mas quando ele vai sorrir, ele tampa a boca. Ah, por isso. De vez em quando ele tá assim, ele tá aí sorrindo, né? Ele tá rindo, né? Fazer isso. É isso então. Agora, a gente, isso é hábito até na televisão, desculpa aí, garganta que arranhou de novo. É hábito na televisão, as pessoas... Olha lá, esse animal que está aparecendo no monitor... Deixa eu tirar o microfone da teta dela. É um animal que veio do pasto.
está solto com o bezerro, porque já está em fase de desmama, e você vê a quantidade de leite que ela tem ali, ó. E o bezerro já é bezerro de quase 10 ou 9 meses. O vaqueiro que tira o leite lá em casa acha um pouco duro para tirar, um pouco mais duro, né? Não, a tirada da búfala não é dura. A tirada da búfala é uma tirada mais firme e constante. Mas não tem búfala dura igual vaca de leite que você aperta, sai só aquela agulhinha, não. A búfala tem uma tirada firme. Ela não esconde muito leite, não? Tem a mania de esconder leite, certas vacas, né? A búfala tem a questão do manejo, é o seguinte, que ela acostuma muito com o ambiente e com as pessoas. Às vezes, quando você muda, aparece uma pessoa diferente ou quer mudar o jeito do manejo, ela estranha aí 2, 3 dias, mas depois cai no ritmo. Pois vai, depois relaxa. Depois relaxa. Tá bom. Agora, aceita bem a ordenha? É isso que eu queria te perguntar. Aceita, perfeitamente. Ordenha mecânica? Aceita perfeitamente a ordenha. E eu tenho até uns amigos que são grandes tiradores de leite, como o Márcio Teixeira, lá em Fortuna de Minas, tira da ordenha 300 vacas. Mas você não vai aproveitar a televisão que entra no Brasil inteiro aqui para destacar os grandes criadores? Quem cria búfalo no Brasil que você conhece, a parcerada sua? Pode citar o nome e a região, porque tá vendo lá, vai falar, ó, lembrou de mim. Não, tem grandes criadores de búfalo. Tem o João no Morro do Ferro, tem os meninos lá de Piuí, o Ronaldo, tem novos criadores em Bambuí, como o Ronan, tem o Wagner Marques no Goiás, o Nelson Bercó, tem inúmeros criadores, eu não vou citar. Tem um que é o presidente da associação, qual que é? Tem o Elcio Reis, que lá em Cana Verde cria, tem o Renato Amaral, tem muita gente que cria. Se eu for citar nome, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando nome de criador de búfalo. Então tem muito no Brasil, você estima em quantos? Eu até, como diz o outro, peço aos outros criadores conhecidos e amigos que me desculpem não ter lembrado na hora, mas tem muitos. Que foi de improviso que eu inventei essa aqui, né? Realmente... Se tivesse falado antes, você fazia uma listinha, né? Realmente você me pôs de saia curta. O assunto pecuária, ele nunca termina. Tanto que quando a gente está numa fazenda, numa varanda, e tem tantas varandas fantásticas, essa família Borges, né? O Arnaldo mesmo tem uma propriedade aqui, uma sede maravilhosa, que quando chega a época de exposição, a pessoa fica disputando, né? Eu quero ir para a fazenda, eu não quero, e acaba quebrando um galho, porque aqui falta hotel, essa coisa toda no período de exposição. Mas toda a conversa que a gente tem sobre esses assuntos, Arnaldo, ela é como essa nossa conversa aqui. Parece que o assunto não acaba. Você tem sempre um ângulo novo, um jeito novo. E aqui a gente misturou muito assunto, que foi o assunto do bubalino, mas eu aproveitei seus conhecimentos e a tradição familiar na criação de gir para fazer um comentário do gir. Achei você, quando falou do gir e falou que o Nelore hoje, ao buscar seleção para melhorar, acabou criando vacas grandes, ossudas e de pouco rendimento de leite e pouca habilidade materna. Foi o meu ou seu que tocou? Tem um aí que está tocando. Pode desligar, ou se quiser atender, se for muito urgente. Acho que não é muito urgente não, né? Então, né, o pessoal do Nelore que está ligando para você, que você falou aí tudo isso do Nelore. De repente o Nelorista vai começar a ligar para você e falar, ô senhor, né? Você não teme que, por exemplo, o pessoal diz, você está trabalhando contra uma raça importante, que é 80% da pecuária brasileira. Essa sua crítica, isso é uma crítica em função de você ser tradicionalmente girista? Não? Como é que é isso? Não, você esquece que eu sou nelorista também. Meu pai fez o campeão de 1975, Nelore, aqui em Uberaba, que foi o Grado da Santa Cecília. Mas eu faço uma crítica construtiva. E isso é um ponto de vista meu, de conhecimento, de criação minha. Por isso mas não faço um combate à raça Nelore de forma nenhuma, porque o gado é altamente produtivo, desde que você não extrapola os tamanhos, os conceitos primórdios da Índia. Porque se você começar a extrapolar muito, você não vai conseguir fazer nada. Você acha que esses foram os motivos que fizeram criadores como Jonas Barcelos, por exemplo, iniciar um trabalho de busca novamente
de novamente voltar à Índia. E esses grandes criadores que surgiram aí, até numa pecuária que eles chamam de elite, de festa da elite, onde se cruzar uma lista, um comprou do outro, o outro comprou do outro. Ah, eu comprei tua vaca por 2 milhões e você comprou a minha por 2 milhões, nós estamos no 0-0 e o Nelore subiu na coisa. Acusam muito isso até do Nelore fazer essa festa. Eu, particularmente, acho que isso é muito importante, até porque puxa para cima, promove a raça, promove as outras raças. Puxa comercialmente a cotação do Nelore e do zebuíno de seleção. Eu não tenho essa crítica contundente aos neloristas desse grupo aí. Até puxados pelo Jonas Barcelos, que tem aqui na Mata Velha um grande leilão, que vende vaca de milhão e tal, essa coisa toda. Esse Nelore, que moderno, está olhando isso já. Acho até que corrigiu em parte a questão da adoção, porque eu conheço bem na raça Brahma, por exemplo. E conheço bem a raça Tabapuã, que são 2 raças que eu trabalho muito com elas, não é? Eu estou sempre junto. Acho que aí, essas raças, por exemplo, não cometeram alguns pecados desses, né? O Brahma muito recente, já veio meio compacto e tal, e o pessoal segue nessa linha. Mas acho que o Nelore voltou atrás. Pelo menos eu vejo muito quando o Josaquian, pessoal técnico aqui da BCZ, enfim, todos os técnicos, e hoje são muitos, né? O IG trabalha muito com melhoramento genético, essa coisa toda, o IC. Eu vejo eles colocando exatamente essa questão de compactar o Nelore, de trazer para isso, menos ossudo, mais leiteiro, portanto, mais habilidade materna no Nelore. Você não acha que essa coisa do Nelore ossudo, o grandão, já é uma coisa que também já está ficando no passado? Não, eu acho que vai aqui uma crítica primeiro à BCZ, aos técnicos do passado, que primeiro incluíram para o julgamento o desenvolvimento poderal. Se você não tivesse o peso tanto, você não poderia entrar na pista. Errado. Você nunca... Mas foi corrigido. Você não faz raça por peso. Você não é halterofilista. Gado não é halterofilista. Você não faz raça por peso. Você faz raça por desenvolvimento, por carcaça e não por peso. Essa é a minha opinião. Agora, você disse aí, fazer festa e tal, eu acredito que a festa é boa, porque toda festa é boa. Mas eu falo o seguinte, quantos por cento dos criadores de Nelore do Brasil participam dessa festa? 5%? 2%? 1%? Agora, o gado deles são os formadores de futuros plantéis? Acredito que sim. Mas atrás tem o olho clínico dos observadores que sabe usar perfeitamente os animais que lhe convém. É. O Arnaldo tem pontos de vista próprios e ele não tem medo de chegar aqui e falar. Ele chega no canal de televisão que está todo mundo assistindo e fala e coloca dessa forma, não é? Não estou preocupado se isso vai te dar menos ou mais dor de cabeça e tal. É apenas uma discussão aberta, democrática, sobre raças, é o que nós estamos fazendo. Não tem nisso o conteúdo de paixão, aquela passionalidade, vamos dizer assim, do criador de gir, porque você está intimamente ligado a uma história do gir desde os tempos do Chave de Ouro. De quem foi o Chave de Ouro? Rivaldo? Não, o Chave de Ouro primeiro foi do seu Rodolfo Machado Borges, pai do Rivaldo. Aí tem Borges. No falecimento do seu Rivaldo, quando partiu o gado, do seu Rodolfo, partiu o gado, o Chave de Ouro ficou para o seu Rivaldo Machado Borges. Aí tem Borges. Não. Aí tem paixão pelo gir. Sempre tem paixão pelo gir, a raça... A raça Borges, a raça Borges. A raça Borges tem uma paixão pelo gir, sabe? Mas tem também pelo Nelore. Nós nunca deixamos de ser criadores de Nelore. Tinha os seus plantéis gir e os plantéis Nelore, porque realmente as fazendas eram grandes, tinham uma grande parte de campo, e esses campos eram povoados pelos gado Nelore. Tá certo. Não, e é bom saber também, é bom ir colocando os pingos nos devidos is, né? Você não tá, essa opinião sua não é não é a opinião da família Borges, né? Não, essa opinião é minha opinião como selecionador e conhecedor que eu acho, para a minha opinião, que eu sou um conhecedor de animais, que eu me habilito nisso, sem modéstia nenhuma, porque eu consegui fazer um gado búfalo, eu consegui fazer gado Nelore, eu consegui fazer gado gir, eu fiz em tudo. Cachorro perdigueiro? Cachorro americano de caçada,
cavalo crioulo. Então, tudo que eu pratico para ver o melhor, porque tanto come o ruim quanto o bom. Então, o ruim você descarta, o bom você toca para frente, porque a comida é a mesma. Não, e nós esquecemos aí no elenco, no seu elenco de raças que você selecionou, galinha índia, galo branco. Não, galo branco é o seu tio, né? Não, criador de galinha índia branca é o tio Fausto. Tio Fausto só tem uma galinhada branca que é uma maravilha, né? Aquilo canela amarela, né? Isso é seleção também, não é? Ah, foi muitos anos de seleção, mais de 40 anos de seleção, ele vem fazendo a galinhada Nelore, como ele diz, né? A gente falou aqui de criadores. Outro dia eu estava fazendo uma entrevista com o Cláudio Sabino, né? Cláudio Carvalho Sabino, e eu falei, foi fazendo a entrevista, um determinado momento me deu na telha, eu falei, Arnaldo, Cláudio, você é meio apartado da turma, falei pra ele, porque essa é uma realidade, né? Por que você não se mistura, né? Aparentemente parecia uma pergunta assim, dura pra ele, né? Ele respondeu com tamanha categoria e depois me dizia daquela pergunta o quanto foi importante e o quanto repercutiu, né? O Cláudio faz um trabalho muito bom também em seleção, né? O Cláudio faz um excelente trabalho de seleção. Você fala dele ser meio apartado, mas o Cláudio é uma pessoa muito boa, de fácil trato, um sujeito excelente. Eu gosto demais dele e admiro bastante. Não, e tanto que a hora que eu perguntei isso na cara dele, junto com ele, se ele é apartado e por que ele não se mistura, porque é uma coisa, o Cláudio é de tal maneira tão carinhoso com todos nós, e tão uma pessoa maravilhosa, assim, um cara que se entrega à bondade do Cláudio, que eu tenho que falar isso na cara dele para ver que não é uma crítica, para ver que é uma realidade, porque esse ser apartado, esse ser não se misturar, não é no sentido pejorativo, né? É no sentido de ter uma ideia própria sobre seleção e dar anos depois no que deu. Tanto que o Adir do Carmo Leonel, ele fala muito isso, é outro grande nelorista, tanto que o Fábio Rodas, em vida, era apaixonado pelo Cláudio Sabino da mesma forma. Eu vou misturando o nome de pessoas, Arnaldo, e raças e seleção e coisa, porque não é por uma desorganização de pauta, não. É porque quando a gente se encontra com um cara igual a você, que tem muito conhecimento da história, a gente quer explorar tudo isso, viu? E desculpa se eu ultrapassei na exploração dos seus conhecimentos. Não, Rosário, esse bate-papo é gostoso, é bom fazer. E guardar um pouco da história sempre faz parte da minha pessoa. Não é muito da memória do brasileiro guardar o passado, mas eu guardo. E eu tenho um convite para você, antes de terminar o programa. Parece que tem aí fora um sujeito de partido. Olha lá, parece que nós tivemos um problema lá, Zé. Não vai dar um problema aqui lá, não, ó. Ali, ó. Ô, Zé, demorou a olhar e já foi, ó. Não. Eu achei que ia pro chão, rapaz, uma câmera de 150 mil conto, ela começou a pender ali. É a câmera que o Zé está invocado em mostrar lá a terraplanagem que a BCZ está fazendo aqui. Aliás, não é terraplanagem. As máquinas estão funcionando lá, Zé? Olha lá, tá, olha lá. Aqui da janela do nosso estúdio, no Parque Fernando Costa, onde a gente mostra todos os detalhes, por isso que a cobertura da Expo Zebu, sempre que o canal do Boi sempre faz, ela é esperada o ano inteiro, porque a gente mostra detalhes numa posição privilegiada. E esse ano a gente começou mais cedo, estamos mostrando aí quando eles estão preparando o novo piso, que será de areia. Não é? Às vezes eu repito, Arnaldo, você que está aqui comigo há quase uma hora, é porque tem gente que acabou de chegar no canal e perdeu o assunto. Então eu repito que choveu muito, perdemos o gramado do Parque Fernando Costa e tivemos, a diretoria houve por bem fazer esse trabalho aí. Vai começar a compactação para que os animais, no seu andamento, no seu andar, no seu movimentar ali, no julgamento, não possa atrapalhar questões de aprumo e outras questões mais que o animal precisa andar para mostrar. Não é? Então vai ser bem compactado para o animal pisar na areia bem durinho. Aliás, a fake corte é feito na areia, não é? Isso não é uma primeira experiência, não é? É uma medida paliativa que vai durar até o mês de outubro, né? E vai ser legal. Arnaldo, foi bom trazer você aqui. Eu acho que o meu tempo está vencido aqui, porque o povo está fazendo cara feia para mim. Quando o Zé Roberto faz cara feia, é porque já acabou o tempo, né? Meu rapaz, o Zé vive de cara feio. Então não tem jeito. Então o tempo acabou toda hora pro Zé. Acabou já. E ele arrumou um companheiro que não sorri também, que é o Douglas. Só fica fechado, sério.
Mas o Douglas, a responsabilidade dele é maior. Ele faz a operação da máquina que dá todas as imagens. Se ele distrair, a imagem acaba. Pronto. E a gente não sai bonito aí para o Brasil inteiro. É hora de ir embora. E essa minha conversa com você aqui, num período que antecede a exposição a Expo Zebu, foi muito oportuno, muito apropriado, e eu espero te encontrar aqui, espero te encontrar aqui andando no Parque Fernando Costa, embora você não seja figurinha muito fácil. Por exemplo, a presidente Dilma Rousseff está para confirmar a presença dela aqui, e aqui muita gente mete gravata, vem para ficar do lado. Eu nunca vejo você procurando estar ali como convidado, querendo estar do lado dessa hora de festa. Você naturalmente está cuidando dos búfalos nesse momento, né? Estaria cuidando, né? Cruzara, na parte política eu deixo de lado. Mas se você vê na cavalgada da abertura da exposição, certamente estarei lá montado numa mula. Ah, isso você faz. Cada mulão preto, hein? Abrindo a Expo Zebu, e o Arnaldo, que tem uma criação maravilhosa, que a gente esqueceu de falar, né? De Moares. Mas só para não ficar para trás o assunto, tem um cara aqui fora, eu comecei a dizer, ele é presidente de um partido, e ele viu que você está sem partido, ele veio aqui para você assinar uma ficha partidária, para você se lançar candidato outra vez, já que quando foi político, você prestou um trabalho muito grande como vereador e tal, e saiu assim, só falou, tchau gente, não quero mais esse negócio de política, mas tem alguém já te esperando aí de fora, esperamos que você tenha mudado de ideia, porque o Brasil precisa de homens como você. Negativo, tô fora. Política não. Qualquer outra coisa, estamos juntos agora. Você não acha que você abrir esse rosto aqui e dizer assim, negativo, tô fora, alguma criança que esteja aí porventura vindo, 15, 14 anos, e que pensa sério em melhorar e mudar esse país, vai poder seguir pegar você como espelho e dizer, eu também tô fora, tal. Esse eu tô fora, não deve ser para todo mundo, Arnaldo. Cruzara, eu vou te contar uma coisa, um fato, a semana passada, foi caçado o prefeito de Campo Florido. Um homem sério, de bons princípios, trabalhador, honesto, que não precisa de política em hipótese alguma, mas por conta de politicagem, safadeza, o homem foi caçado, falando que foi feito camiseta, que foi feito isso, que foi feito aquilo. E vou te dizer mais, a prefeitura do Campo Florido gastava 120 mil reais de combustível por mês. Ele entrou, passou a fazer o mesmo serviço e gastou 20. Agora, eu quero saber se um homem desse tem valor ou não. Agora, o que ele falou? Assim, eu não vou fazer recurso para manter no governo. Tô fora. Quer dizer, quem perdeu? A população do Campo Florido. Vão voltar os ratos. Tá certo, gente. Vamos tocar em frente, porque o Arnaldo é boca dura, não tem jeito. E se eu tivesse tempo, eu gosto de boca dura, eu daria espaço aqui. É que o programa acabou e eu prometo a você, um novo programa, eu volto amanhã. Não, tô voltando, assim que puder com você aqui no Zebu para o Mundo. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 11h30 a 12h30.